Fala aí, rapaziada, vamos que vamos para mais uma coletiva de Carpini. Vamos acompanhar e ver o que ele vai dizer após a vitória do São Paulo. Excelente vitória, 3-0, gols de Luciano, Rames Rodrigues e o show de Ferreirinha em Brasília, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreva no canal e bora lá acompanhar essa coletiva. Vambora. O ideal a gente vai definir sempre a cada jogo. É fato que nesse período foi muito difícil. A cada jogo você tem que mudar 2, 3 peças e a gente acabar tendo um número grande de atletas e atletas importantes. Claro que todos são importantes, mas atletas que vinham participando com mais frequência no departamento médico. E à medida que esses atletas forem sendo reintegrados, como foi desde a partida anterior, a gente ganha muitas opções, né? Então isso me facilita a criar alternativas para cada competição, para o decorrer da temporada. Mas vale lembrar que não é porque nós vencemos hoje que não houveram erros e pontos a serem melhorados. Houveram sim muitos e a gente vai trabalhar em cima disso. Da mesma maneira quando as derrotas aconteceram, ou a vitória não aconteceu na verdade, porque foram empates também no meio desse período sem vitória, estava tudo errado, né? Recapitulando um pouco, nós fizemos um jogo contra o Santos, que na minha opinião nós somos melhores e perdemos com gol de pênalti. Vamos buscar uma virada que seria histórica contra o Red Bull, tomamos gol no último minuto, coisas do futebol. E no último jogo contra o Guarani nós não merecíamos o empate, né? Nós não somamos um, deixamos de fazer 2. E a diferença do jogo do Guarani para hoje foi que as bolas elas entraram, as chances criadas, o volume ofensivo, muita coisa boa acontecendo. Então eu não avalio muito em cima do resultado, mas em cima do que está sendo a performance coletiva e individual. Hoje de fato as bolas entradas, né? Exceto aquela do Wellington Rato, que foi vergonhoso aquele chute, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein, mano? Ei, Rato, hein, mano? Boa noite, Carpini. Ana Beatriz Martins, do Metrópolis. Com o cartão tomado hoje, o Cauê acaba suspenso para a próxima partida, que é uma partida fundamental contra o Palmeiras. Queria saber quais opções você pensa do ataque do seu clube na próxima partida e também o que você leva da vitória de hoje, após um período de secas, para um clássico tão importante quanto da próxima rodada. Bom, em relação ao período de falta de resultados, foi mais ou menos o que eu disse na pergunta anterior. Claro que isso incomoda, né? Nós, enquanto comissão técnica, clube, torcedor, principalmente os atletas, acho que mereceríamos resultados melhores em partidas anteriores, mas não aconteceu. Claro que tudo por um propósito, eu acredito nisso, não no acaso. Isso talvez nos fortaleça ainda mais como coletivo, isso mostre um caminho a ser retomado, isso mostra que talvez em algum momento nós deixamos de fazer alguma coisa. Eu acho sempre importante a reflexão, como ganhou e como perdeu, por que ganhou e por que perdeu. E eu acho que a gente voltou um pouquinho na nossa essência de ser um coletivo muito forte, de ter uma competitividade, né, muito nítida, né? Então, a gente fala hoje muito, né, do 100% dos atletas. 100% todo mundo dá. Talvez 100% não é mais suficiente, precisa um pouco mais. Dentro disso vai se destacar a capacidade individual que nós temos, os protagonistas. Em relação ao Calher, é uma perda grande, mas eu procuro não lamentar, sim valorizar as oportunidades, né? Então, alguém vai ter oportunidade, ainda não sei o que nós vamos fazer, nós vamos pensar. A gente conhece bem o adversário também nos conhece, constantemente estamos nos enfrentando, né? Palmeiras e São Paulo. Então vamos pensar com calma, vamos aproveitar um pouquinho hoje, porque é tão difícil vencer, né? Valorizar um pouco essa vitória. A partir de amanhã a gente vira a página e começa a pensar no próximo adversário, em cima das nossas possibilidades para esse jogo. Boa noite, capitão. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar o que você acredita que fez a diferença para o São Paulo, porque especialmente no primeiro tempo, São Paulo teve um pouco de dificuldade com as ações finais, né? Últimos passos, por exemplo. E depois do gol marcado, isso parece ter surtido uma diferença, isso parece ter mudado. Eu queria saber de você se você acredita que foi alívio pelo gol marcado, ou se foi algum outro momento. Eu só não entendi o final. Foi alívio do gol marcado e? Algum outro elemento? Claro que, como eu disse anteriormente também, né? Essa questão da ausência de vitórias incomoda. E isso traz um peso talvez até excessivo para o atleta, né? Porque aí eu entro no lado que eu falo muito do ser humano e ser atleta, né? A gente
tira muito, extrai muito, cobra muito, quer muito, mas e já tem uma pressão muito grande por si só. Então, quando os resultados não acontecem, depende de que maneira a gente coloca as coisas ou a nossa cobrança no dia a dia, a gente aumenta ainda mais esse peso, ao invés de a gente poder dividir um pouquinho o fardo e não ficar pesado para ninguém. É fato que gera uma ansiedade em fazer o gol, gera uma ansiedade em vencer, e a ansiedade ela acaba atrapalhando em determinados momentos, principalmente nos momentos cruciais onde se definem as partidas, né? Então eu acho que tudo dentro do equilíbrio, a ansiedade demais atrapalha, de menos também, acho que tudo dentro de um controle emocional, de um aspecto emocional forte, equilibrado, de uma cabeça centrada. É isso que eu procurei passar para eles, tranquilidade. A gente ia voltar a vencer, estávamos no caminho, criando e trabalhando para isso, mas sem dúvida o gol, e no momento que saiu o gol, eu acho que também foi um fato muito positivo, né? Fazer o gol e a gente já ir para o intervalo, dar uma acalmada no jogo, reorganizar algumas coisas, pensar nas mexidas para o segundo tempo. Eu acho que tudo aconteceu de maneira positiva, graças ao empenho desses atletas, à luta, e vale destacar mais uma vez que a vitória de hoje foi coletivo do São Paulo, dentro do coletivo as nossas capacidades individuais. Boa noite, Carpini, como vai, Metrópolis, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho do bom jogo que fez hoje o Ferreirinha, que faz o primeiro gol dele pelo São Paulo. Você falou um pouco sobre a ansiedade, né? Como que esse gol também pode ajudar a quebrar essa ansiedade. A gente sabe que o Ferreirinha tricolor desde criança. Então, como que esse gol pode ajudar o Ferreirinha até mesmo a crescer e continuar te ajudando, tanto no Paulista quanto também no Brasileiro, nas competições, que hoje foi o jogador que mais deu dribles, que mais ganhou duelos individuais. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre a tabela dele com o Lucas, né? Como que o Lucas centralizado também faz o Ferreirinha crescer pela direita. Não, bacana, criamos alternativas, né? Como eu falei, nós temos, tendo todos os atletas à disposição, isso me facilita. Não tendo também não é ruim, porque a gente roda o elenco e pode conhecer todo mundo e testar outras possibilidades. E quando se testam outras possibilidades, o resultado não acontece, sempre é muito questionado, mas eu tenho as minhas convicções e disso eu não abro mão, não sou o dono da verdade, tenho as minhas opiniões, aquilo que eu acredito, trabalho em cima do que eu acredito, independente do resultado. Não vou mudar as minhas ideias, vou sempre procurar melhorar. Isso sempre, aprender, evoluir com os meus erros, com os meus acertos. Em relação ao Ferreira, eu falei na coletiva anterior, no último jogo contra o Guarani, que eu acho que a ansiedade estava atrapalhando um pouquinho, né? Primeiro, quando o atleta chega num clube e tem todo um contexto pessoal, foi uma adaptação ao São Paulo, então ele demorou um pouquinho para entrar no processo, depois vem fazendo bons jogos em sequência. O gol tira ainda mais a responsabilidade e o drible é o que a gente espera do Ferreira, né? Sem dúvida foi por isso que um dos motivos dele estar aqui hoje no São Paulo, nosso grupo, foi por ter essa capacidade de 1 contra 1, e o que nós precisamos ajustar, e o que eu tenho trabalhado com ele durante a semana, em conversas, em treinos, é o momento do drible, né? Não é o tempo todo 1 contra 1, não é o tempo todo individual, em que momento do campo, em que setor, o momento que a bola roda. Então eu acho que isso tem facilitado também acalmar um pouco essa ansiedade, às vezes de querer, numa transição, não é hora da gente carregar demais, a gente vai trabalhar sempre para pegar essa situação dele para o que ele tem de ponto muito forte, muito positivo, que é esse 1 para 1, mas agora é equilibrar o momento. Não quero que ele deixe de fazer isso jamais, não é isso que eu estou dizendo, não. Quero que ele continue sendo sempre o cara que mais dribla nos jogos, mas a gente organizar dentro do nosso jogo coletivo em que momento. Bom, rapaziada, só um pausa aqui rapidinho nesse trecho aqui. O Ferreirinha hoje fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, né? E o Carpini, ele deve ter insistido bastante, certamente insistiu bastante nele, né? Em alguns jogos ele apostava mais no Ferreirinha do que preferia colocar o Eric. Claro que são de posições diferentes, né? Eu falo em mais chances, né? Para jogador que é de beirada e tal. E insistiu muito com o Ferreirinha ali pela esquerda hoje. Então, o trabalho que ele vem fazendo com o Ferreirinha para tentar ganhar esse cara para o São Paulo, tomara que ele faça isso com todos, né? Essa paciência que ele teve com o Ferreirinha, que ele tenha também com o Eric, que não entrou hoje, que tenha com o Galopo, que não foi relacionado hoje, e com o Rames Rodrigues, com mais sequência, e assim vai. Assim como foi com o próprio Luciano, que não estava tão bem, ganhou um banquinho e hoje entrou bem. Então é importante ter essa atenção com todos, né? Vamos ver se ele vai ter isso com todos os jogadores, e com o Ferreirinha ele teve, e hoje deu super certo aí e fez uma partidaça.
Carpini, a gente teve um pequeno problema no áudio na primeira resposta, então eu queria que você falasse de novo sobre a situação do James, né, que entrou bem hoje no segundo tempo. Ele estava há um bom tempo sem atuar, entrou no segundo tempo e, assim, mais do que isso, eu fiquei de olho dele durante o jogo e ele estava ligado o tempo todo, estava vibrando junto com o time. No intervalo ele abraçou o Ferreira. Então eu queria que você falasse um pouco do James hoje na partida e também dessa mudança de chave, vamos dizer assim, dessa entrada dele no time agora. Bom, como eu disse, é uma reestreia, né, e o momento dessa reestreia partiu dele. Da mesma maneira partiu dele lá atrás, por questões pessoais que não competem a mim nem a nós, mas uma opção dele não ficar no clube, por isso fora do contexto. As pessoas às vezes pedem muito para o James, mas o James, a gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, então claro que são coisas internas a serem tratadas. A partir do momento que, como você disse, tem essa virada de chave e ele talvez se sente de novo feliz e importante dentro do processo e volta a fazer realmente parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Claro que ele chega num estágio físico diferente, e se o estágio físico não é tão bom, compromete também um pouco a parte técnica. Isso é uma coisa que vai ser gradativa, a parte física, e naturalmente ele vai entregar ainda mais toda a sua capacidade técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos e nós vamos trabalhar para isso. Ele perdeu um período de preparação considerável e importante por conta dessa toda situação, mas agora ganhamos mais uma opção, uma boa opção, e vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela, né? Nós temos processos dentro do clube, nós temos jogadores aí com 10, 11 partidas, 12 na temporada. O James hoje fez uma estreia por 20 minutos, muito bem, por sinal. Então tudo é um processo, ele sabe disso, ele se dispôs a ajudar dentro e fora de campo. Esse foi um dos tópicos da nossa conversa, minha e dele. E eu estou muito feliz com o retorno dele, muito feliz com a entrada do Luciano, né? Por opção minha, nesses 2 últimos jogos, ficou de fora, entrou, e foi o Luciano que se espera, de muita capacidade técnica, de finalização, de competitividade. Então, vale enaltecer também outros pontos positivos que nós fizemos, mas em relação à pergunta do James, é isso. Agora é seguir trabalhando, seguir aprimorando todas as suas performances para que ele possa nos ajudar no decorrer da temporada e nessa reta final, nessa fase final de classificação tão acirrada, onde o nosso grupo ainda está tudo em aberto. Galera, vocês viram como que às vezes você dá o banco para um determinado jogador, faz bem pro cara? Foi assim pro Luciano, fez bem pro Luciano. Fez muito bem ele pegar 2 jogos de banco. Ele foi lá hoje, entrou e foi muito bem. Então, pode até ser titular no próximo jogo. O Caleri aí, já perdemos ele, né? E o Luciano é um cara decisivo, né? Então, ano passado ele foi muito bem e ajudou bastante a gente. Já que não tem o Caleri para o próximo jogo, talvez eu voltaria com o Luciano para esse clássico contra o Palmeiras. É importante ter um cara chato no bom sentido, igual o Luciano, para entrar em um clássico contra o Palmeiras. É importante, já que você não tem um Caleri. Então você tem que ter um cara para incomodar os caras. Esse cara seria o Luciano. Então para o próximo jogo eu voltaria com o Luciano. Então é importante. E o banco do Luciano, nós aqui da mídia alternativa, eu pedi também, ele tinha que ter pego um banco já um tempinho atrás, né? O Carpini até demorou um pouco, mas foi lá e sacou no momento exato, deixou 2 jogos fora e hoje entrou. E bem, né? Então, o banco faz bem, tá? Então tem essa, tem que... Puta, será que vai ser legal deixar um cara no banco? Não, cara, faz bem. Se o cara não tá legal, ele vai pegar um banquinho, vai abaixar a bolinha dele e vai voltar pra jogar. Jogou muito o Luciano hoje, mano. Jogou muito. Ó, pessoal, agora o Carpini falou do público de Brasília, torcedor em Brasília, olha só. E eu queria aproveitar também e ressaltar e valorizar como nós nos sentimos em casa aqui em Brasília, né? Como o torcedor compareceu, como foi bonita a festa, estádio maravilhoso, lotado, tomado. Então, mais uma vez, o torcedor de São Paulo fazendo a diferença. E isso tem sido, não um pedido, né? Mas é sempre um ponto a ser ressaltado, né? Quando esses elos tão fortes, né? Diretoria,
atleta, staff, comissão, funcionários do clube e o torcedor, o São Paulo é muito forte. Então, nos momentos de dificuldade, de turbulência, que eles aconteceram no passado, aconteceram agora recente e vão acontecer posteriormente, nós precisamos estar cada vez mais fortes, mais juntos, que dessa maneira o São Paulo se faz um clube ainda mais vitorioso e competitivo. Bom, pessoal, aqui mais um trecho onde o Carpini fala, né, da volta do James Rodrigues ao São Paulo. Olha só o que ele disse. Na verdade, ele foi reintegrado de maneira efetiva, né, a fazer parte do grupo que vai disputar o Paulistão e toda a temporada, assim nós esperamos. Porque da mesma maneira, quando ele pediu para que deixasse o clube, né, ele nunca foi afastado, ele sempre participou de todos os processos. A gente sempre enfatizou isso, que sempre foi um cara que tinha uma decisão baseada em alguma ideia e que bom que essa decisão ela foi retomada, mas nesse período ele trabalhou, ele treinou, foi um cara que sempre respeitou os processos, sempre buscou estar o mais próximo possível do ideal, mesmo não estando tão inserido dentro do contexto do grupo. Então acho que por isso ele conseguiu participar um pouco da partida de hoje, mesmo tendo perdido todo esse período, né, de preparação, né, esse período de pré-temporada, essa questão de fica ou não fica. Então, mas acho que o importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória, né? A gente sabe de toda a capacidade, não só dele, mas de todo o coletivo. Não gosto muito de enfatizar sempre ponto, né, por ser um caso específico de uma estreia ou de uma reestreia. Vale ressaltar que foi um cara muito importante, decisivo, e à medida que for tomando a sua melhor condição física, aí paralelo a isso a condição técnica vai acompanhar cada vez melhor, e ele tem muito a oferecer para esse. Bom, pessoal, uma coisa é certa, né? Um jogador que realmente é diferenciado, igual o James Rodrigues, ele vai ficar um tempo parado aí, vai entrar e alguma coisa no jogo ele vai fazer, entendeu? Então, como o Carpini disse aí, ele talvez não tá realmente 100%, não tá entrosado e tal, perdeu alguns treinos e já fez uma excelente participação hoje. Imagine ele 100%, com mais frequência, tendo mais chance, jogando, ganhando confiança, certamente esse cara vai destruir, cara. A gente pedia para ele jogar porque a gente sabe da qualidade do James Rodrigues, né? E hoje vimos já um pouquinho, mesmo ele não estando assim tão 100%, né? Bom, pessoal, essa aí foi a coletiva do Carpini. Comente o que você achou. E amanhã, no canal Teclas Daniel, canal principal, a gente repercute um pouco mais os principais trechos dessa coletiva. Aqui em cima, o meu pós-jogo. Se você ainda não viu, clica lá e confere. Valeu? Tamo junto!